Sejam bem-vindos a mais um podcast Ponto de Entrevista. Eu sou a Patrícia Trindade. E eu sou a Andréa Tissoni e hoje o nosso bate-papo é sobre coração, prevenção e autocuidado. Você sabia que muitas vezes a gente só descobre problemas cardíacos depois de um susto, Patrícia? Eu sabia, mas quem vai falar mais pra gente sobre o assunto e quem vai detalhar, entrar aí nos detalhes mesmo de como esse assunto é importante é a doutora Welra. Ela é cardiologista e ela está aqui para tirar todas as nossas dúvidas. O papo vai ser maravilhoso. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Ponto de Entrevista. É um prazer ter a senhora conosco. Obrigada eu pelo convite. Para mim é um privilégio imenso estar aqui com vocês, conversando, sobre esse tema maravilhoso, que é coração, né? Isso fala muito forte aqui dentro. Fala mesmo. E para começar, primeiro eu queria falar que o prazer é todo nosso de tê-la aqui. Eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua trajetória até chegar na cardiologia. Olha, minha trajetória é um pouco longa, né? E um pouco atípica também. Eu sou de uma família de mineiros, né? Pessoal todo de Minas Gerais, o sangue que corre na minha veia, né, é de Minas. Nasci no sul de Goiás, bem próximo ali a Minas Gerais. Meus pais, minha família toda são da zona rural, né? E eu fui criada na roça até os 7 anos de idade. Comecei a estudar na roça e tive uma história um pouco, difícil e diferente. Eu fui estudar na cidade, eu tinha 8 anos de idade. Aos 10 anos de idade eu perdi o meu pai, né? Eu só tenho um irmão. E aí, o que aconteceu? Aos 15 anos de idade, eu fiquei grávida e realmente tive a minha vida transformada, né? Inicialmente foi pensado algo muito difícil, mas quando eu vi aquele rostinho, né, que nasceu, minha vida criou outro brilho e outra força. E infelizmente, né, quando minha filha tinha 1 ano e 2 meses, eu perdi a minha mãe também, ela faleceu. E fui morar com uma tia, isso em Minas Gerais, Uberlândia, Minas Gerais. Lá, graças ao apoio, né, da minha família, meu irmão também sempre me apoiou. Consegui fazer, né, a faculdade de medicina na Universidade Federal de Uberlândia. E ao término, optei por São Paulo. São Paulo, foi assim, exatamente. Minha filha tinha 11 anos de idade, vim para São Paulo, né? Saí do apoio lá das minhas tias, primos, né? E vim para São Paulo. Optei por fazer clínica médica na Santa Casa de São Paulo. Durante a residência médica, eu escolhi, né, a cardiologia, porque realmente, assim, eu fiquei muito encantada, né, quando passei no estágio, né, da residência, passei pela cardiologia. Fui para o Dante Pazanese de cardiologia, depois fui para o Instituto do Coração da Faculdade de Medicina da USP. Depois voltei para a Santa Casa de São Paulo como assistente. Lá eu atuei, né, junto com o grupo da cardiologia. Foi de 2003 a 2015, foi maravilhoso. Eu tinha uma atividade muito grande lá na parte de arritmia e marca-passo. E também com os residentes, como professora. Uma atividade também maravilhosa, né? Que eu gosto muito, que é de ser professora. E posteriormente, né, eu passei a dedicar mais ao convênio e particular. Fui para graduação em medicina, né, de uma das faculdades aqui de São Paulo, na qual eu sou professora, e me sinto hoje uma pessoa muito agraciada por tudo que eu faço. Me sinto muito feliz por Deus ter me dado a graça de fazer
o que eu gosto muito, né? Hoje eu consigo falar para vocês, assim, do fundo do meu coração, que eu consigo exercer com muito prazer tudo aquilo que eu faço, que é estar com o paciente no consultório, né? Em segundo lugar, estar com o aluno, e faço também vários exames cardiológicos, que eu gosto muito também, mas está em terceiro plano. Nossa, que história História. incrível, parabéns. Você realmente é uma história de superação sensacional. E é importante ter tido essa rede de apoio, né, nesse momento em que você tinha a sua filha pequenininha. Isso mostra o quanto é importante ter a família por perto, né? Sim, com certeza. Olha, eu não teria feito nada do que eu fiz sem o suporte da minha família, né? Foi muito importante, assim. Sou grata imensamente a todos, né? É um privilégio imenso, olhando para trás, né? Tudo que aconteceu, nossa, agradeço imensamente a todos. E de maneira breve, assim, eu fiquei um pouco curiosa, doutora. Como que foi conciliar a maternidade e a medicina, assim? Brevemente falando pra gente... Porque é uma profissão bem exaustivo, né? O curso em si, né? Você tem muita demanda. Exige muito, né? Sim. A medicina é árduo, né? A faculdade de medicina, a medicina de uma forma geral é muito árduo e demanda muito tempo. E a maternidade também demanda muito tempo, né? Então, eu diria que o maior desafio foi justamente essa questão, né? A medicina cobrando, né? Eles querem 100% que seja da medicina. E, por outro lado, eu tinha minha filha, né? Que tinha que cuidar, tinha que dar atenção, tinha que educar. Mas aí, novamente, vem aquela questão da família, o suporte da família, né? Eu acho que isso foi crucial. Maravilha. Foi crucial, né? Para essa superação, conseguir o meu objetivo. Que, querendo ou não, também visava a melhora da qualidade de vida da sua própria filha. Sim, exatamente. E tudo que eu fiz... eu agradeço muito a Deus por tê-la, né? Que ela me deu uma força muito grande. Eu diria que a presença da minha filha na minha vida em todos os momentos, né? Assim, eu até emociono falar sobre isso, mas é fato. Eu já também tô aqui chorando. Mas é uma história linda e realmente... com tantas coisas e questões, né? De perder pai, de perder a mãe. Então, assim, foi o apoio que você precisava na hora certa ali. É isso, exatamente. Foi o suporte, me deu garra para ir vencendo. Transforma a gente, Transforma. né? Eu não sou mãe, mas eu imagino. Eu sei muito bem como é. É transformador, Nossa, é maravilhoso. Sensacional. Mas, então, agora vamos entrar no assunto sobre o coração. Que eu tô cheia de dúvidas aqui. Estamos, eu, André, e eu tenho bastante, inclusive, porque tenho meus pais que têm problemas cardíacos. Acho que eu já tinha comentado com a doutora. E a gente fica com as dúvidas, né? Como eu acredito que o público que está assistindo também o podcast hoje. Por que existe tanta resistência, doutora, em procurar um cardiologista? Por que as pessoas têm esse receio? Bem, eu diria que é educação, né? É uma questão relacionada aí à nossa educação, né? Essa ideia de prevenção, trabalho em prevenção, infelizmente, nós não aprendemos isso, né? Eu diria que a geração agora de hoje é melhor do que a minha geração lá atrás, né? Que, nossa, médico, não estou doente, né? Não estou doente, eu não preciso de médico. E essa ideia de prevenção não existe. E aí, a outra questão também já estou sentindo um sintoma...
Nossa, vou ao médico, vou ao cardiologista, ele vai dizer que meu coração está doente. E aí, como que eu vou reagir? E aí, às vezes, a pessoa quer fugir, né? Fugir, não quer procurar o cardiologista porque, às vezes, por fuga, né? Não, ele vai dizer que o meu coração não está bem. E a pessoa não sabe lidar com isso, porque essa ideia de ligar o coração com vida, com morte, né? Isso também impacta. E as pessoas, de uma forma geral, você sente que as pessoas, elas têm dificuldade de ir ao médico, fazer esses exames de rotina, justamente para não querer ter diagnósticos? Sim, eu penso nisso, sim. Exatamente. É a fuga, né? O medo, né? E se ele me falar que eu tenho alguma doença, alguma coisa grave, né? O medo, né? Mas aí é que mora um grande problema, né? O melhor momento é aquele em que as coisas estão bem, né? Se há algum detalhe, cuidar desse detalhe para que aquilo não piore no futuro, né? Porque muitas vezes quando você já vai quando já tá bem ruim a situação e às vezes até o tratamento é muito pior. Sim, é fato, porque quanto mais grave, mais difícil. E as questões relacionadas ao coração, de uma forma geral, depois de instalado um grande problema, às vezes você vai carregar isso ao longo da vida, né? Dentro da cardiologia a gente consegue dar vida, aumentar a quantidade de vida, qualidade de vida, melhorar também. Mas aquele tão sonhado, né, cura, às vezes a gente não consegue, né? Em alguns pontos a gente consegue. Mas essa é a realidade. E eu queria que você me falasse quais os principais exames e os cuidados, né, preventivos que a gente tem que fazer quando a gente fala de coração. Bem, eu diria para você, são 3 exames básicos, né, que são imprescindíveis ao longo da vida e que deve iniciar, né? O ideal seria você ter um exame de sangue completo, pelo menos até os 20 anos de idade. Então, tudo deve iniciar, né? De preferência até antes dos 20 anos, mas até os 20 anos, um exame de sangue completo, né? Em que você vai fazer uma avaliação, né? Por exemplo, de colesterol, né? Avaliação de colesterol total e frações, o perfil, né? do açúcar do sangue, como que está esse açúcar no sangue, né? Porque se há algum detalhe para ser cuidado, né? E junto nesse exame de sangue, a gente avalia também tireoide, avalia células sanguíneas, a gente avalia fígado, rim, né? Isso é bem importante. Então, exame de sangue é aí depois vem o eletrocardiograma, né? Isso para o paciente assintomático, né? A gente falando de uma forma, porque de acordo com os sintomas, às vezes as questões todas modificam. E a outra questão é raio-x de tórax. Isso, lógico, isso são exames complementares. O que vem de muito importante antes disso e que às vezes as pessoas não dão valor? É exatamente o conversar, saber o seu histórico de saúde, todo o seu histórico de saúde, como você está em diversos detalhes, né? Examinar você também, né? Porque baseado no exame físico, você no consultório, né, a gente pode ser que modifique a estratégia de avaliação, né? E aí esses 3 exames básicos que eu acabei de citar aqui, às vezes modifica bastante, tendo em vista o seu histórico e tendo em vista o seu exame físico. Certo? Entendi. O histórico familiar conta? Sim, muito, né? Muito, porque as famílias, de uma forma geral, têm um histórico da família. E em relação ao histórico da família, eu diria para você que eu acho que pesou na minha escolha pela cardiologia o meu histórico familiar. Meu histórico familiar é bem pesado de doenças cardíacas, né?
Então, pessoas muito jovens, né, apresenta grandes problemas do coração. E eu acho que isso também foi forte para mim. E, lógico, para o paciente, o histórico familiar é imprescindível, porque aí eu vou focar em questões em que a pessoa está predisposta, né? Em trabalhar no sentido de prevenção, baseado no histórico familiar. Então, existe essa predisposição. Famílias que têm problemas cardíacos, existe a grande possibilidade das suas gerações futuras terem também problemas cardíacos de alguma forma. Sim, a gente observa até, por exemplo, tem famílias que o órgão de choque é a parte intestinal e estômago, então tem muitos problemas gástricos e intestinais. Tem famílias que é mais questões, por exemplo, de diabetes, né, pressão alta, obesidade, tem uma parte também da predisposição, né, seja ela caracterizada pela genética, o gene mesmo, ou pelo dia a dia, né? O estilo de vida, né? O estilo de vida também define muito aí as questões relacionadas, né, à saúde ou à doença. É isso que eu ia perguntar agora. Então, o estilo de vida da família também pode desencadear problemas cardíacos geracionais, vamos dizer assim? Sim, exato. Por hábitos, né? Por exemplo, uma coisa bem simples aí, que é o nosso dia a dia, que a gente começa lá, né? Aprende dos nossos pais, é os hábitos alimentares. O gosto alimentar, né? Se aprende lá quando criança, né? Se os seus pais têm uma dieta, um estilo de vida bem saudável, o filho tende a aprender aquilo, né? Desde pequeno. Agora, se os hábitos não são bons, aí ao longo da vida você tende a querer manter aqueles hábitos. Mas a gente precisa, né? Quando adultos, aprender um pouco a respeito disso e intencionalmente modificar. Essa foi uma luta bem grande minha ao longo da minha vida, né? Foi justamente nesse empenho de não seguir aquele histórico da família, né? Justamente nessa questão do estilo de vida. E em relação à alimentação foi muito forte para mim. Porque eu fui criada numa situação em que ninguém dizia para mim, não coma isso, porque isso não é legal para a saúde, né? Era muito era o seguinte, come mais porque tá gostoso. Nossa, família italiana. A minha é assim, a gente. família mineira é muito assim, porque a minha família é toda mineira também, todo mundo. Tanto da parte de mãe quanto da parte de pai. E é absurdo, porque a comida é muito boa, realmente. Nossa. Mas aí é com banha de porco, é com não sei o quê, é torresmo, é um negócio assim, bem tranquilinho, só que não. Sim, exatamente. É muito boa, realmente, a comida, mas tem coisa que faz muito mal e que o pessoal se acostuma a comer aquilo ali sempre, né? Nossa, na minha casa é família italiana, então é massa o dia inteiro. Então a gente cresceu com a mesa cheia e tá todo mundo com problema, vamos comer. Tá todo mundo feliz, vamos comer. Tá todo mundo chorando, vamos comer. Tudo se resume a ir pra comer. E você acaba levando isso pra sua vida, até como um fator psicológico, né? Tipo assim, eu tô triste, eu vou comer. Aí eu tô feliz, vamos comemorar, vamos sair pra comer alguma coisa. E você nunca vai num restaurante saudável, você sempre vai comer alguma coisa. Adoro uma cantina italiana. É bem difícil mudar esses hábitos. Sim, verdade. Exige um empenho bem grande. Exige empenho, né? Falar não e colocar a saúde aí nessa história, né? Porque se você for só pelo desejo, só pela vontade, não é fácil, né? Porque ao longo do tempo, isso é muito importante, né? É definidor de grandes problemas. Com certeza. E quando a gente fala muito aí dos grupos grupos, né, de risco, digamos assim, quais grupos que precisam de mais atenção para fazer, assim, que você diria que são grupos que precisam mesmo já ter um acompanhamento, tentar fazer essa prevenção? Tem alguns grupos definidos que é importante? Sim, temos sim. Eu diria para você
que, por exemplo, começa pelo histórico familiar. Se eu tenho um histórico familiar de diabetes, né, eu preciso dar uma atenção muito importante. E o grupo de diabéticos é um grupo bem complicado, né? Porque o diabetes é um fator de risco muito importante para doenças cardíacas. Outra questão, o hipertenso. Quem é hipertenso, né, ele precisa ter um cuidado muito grande, porque se ele não tiver, ele vai ter inevitavelmente grandes problemas cardiovasculares no futuro. Outro grupo é o do colesterol alto, né? Quem tem colesterol alto precisa de uma atenção especial. Quem tem, por exemplo, doenças inflamatórias, reumatológicas, por exemplo, como lúpus, artrite reumatoide, né? As doenças reumatológicas também deve ter um cuidado especial. E eu diria que são aí os principais, mas se você tem qualquer questão, né, relacionada à saúde, procure o profissional e tenta conversar com ele, né, para fazer um trabalho especial de prevenção, né? Se você tem qualquer condição de saúde, né, se você passou a apresentar qualquer condição de saúde ao longo da vida, é importante você ter essa mentalidade de prevenção de doença cardiovascular, porque afinal de contas é isso que vai nos levar, né, dessa para o outro lado. Né? Doutora, eu queria muito te perguntar uma dúvida que surgiu agora, que não está nem na nossa pauta, mas me veio à memória. Se é familiar esse histórico de pessoas que têm, eu não sei se é assim que se pronuncia, eclâmpsia, né? Eclâmpsia e pré-eclâmpsia. Isso, porque a pergunta, só para introduzir, a minha mãe teve no meu parto, muito, muito forte, a pressão dela subiu muito, então ela teve algumas sequelas, enfim. Até assim, que agora ela tá bem, né? Mas na época ela ficou alguns dias sem me enxergar, foi bem, bem complicado o processo da minha gestação. Quando eu nasci. E aí depois a minha irmã, quando foi ter a minha sobrinha, ela teve a pré. Ela não teve a eclâmpsia, mas ela teve a pré. E ela ficou vários dias internada, foi um processo bem difícil. E aí eu fico pensando, nossa, um dia quando eu tiver filho... Pode ser que... Eu fico com esse receio, porque a gente vê o histórico, assim. A minha mãe ficou muito ruim, tanto que vieram os parentes de Minas todos cuidar da minha mãe, porque a minha mãe ficou sem andar, minha mãe... Realmente, assim, ela ficou sem enxergar, não conseguia me amamentar. Foi um processo bem difícil. E aí, a minha irmã teve um processo bem difícil. E aí, eu não tenho problemas, assim. A minha pressão, às vezes, sobe. Quando eu fico um pouquinho estressada, sobe um pouquinho. E a gente já tem esse costume de medir pressão lá na minha casa. E aí, eu fiquei com esse receio. Eu falei, nossa, será que se um dia, né, eu tiver filho, eu tenho que fazer um acompanhamento antes para ver se eu tenho essa predisposição à eclâmpsia? Olha, uma coisa aí importante, né, que você colocou, se você tem já oscilações de pressão, isso já é um indício que não problema já é problema psicológico. Pronto, é problema mais isso agora, mais amiga. E lógico, a gravidez é uma fase especial aí da vida e que muita coisa pode mudar. A sua mãe teve eclâmpsia, pelo que você cita. A sua irmã teve pré-eclâmpsia, ou seja, ela teve problemas também relacionados à pressão alta na gravidez. E você já tem oscilações de pressão, então realmente você precisa fazer um trabalho bem importante com você de prevenção, né? Justamente para você que você é muito jovem. Né? Não era nem para estar com essa oscilação, né? Pois exatamente. Então, você muito jovem com oscilações de pressão, você precisa fazer um trabalho especial, né, para não desenvolver a hipertensão, né, jovem, e para diminuir também o risco de grandes problemas na gravidez. Então, o ideal seria ela já fazer esse tratamento antes mesmo de pensar em engravidar. Uma coisa de observação e de realmente preventivo. Isso, porque a condição ideal é já estar tudo certo. Porque ela referiu que tem oscilações da pressão.
por que isso, né? Então, precisa ver todo o seu caso para ver o que leva a isso e o que eu posso fazer para evitar esses acontecimentos. Deixa eu te perguntar agora uma coisa, porque assim, somos muito estressadas. Isso também pode fazer essas oscilações de pressão? A gente viver no limite, a gente está sempre em estafa, tenso, ansioso, isso pode fazer? Sim, a longo prazo, porque o que acontece? No momento do estresse, o que acontece? Tem uma liberação de série de hormônios que são estimulantes, né? São as catecolaminas, cortisol. Isso tudo atua. Não só, quando você está estressado, o que você sente? O coração, tu. Isso já é um indício que tem ali hormônios estimulantes atuando em você. Só que não atua só no coração, atua também nos vasos sanguíneos de uma forma geral. E aí, nesse momento, pode ter a oscilação, tá? E aí, o que acontece? Quando a gente é super jovenzinho, criança, tem a oscilação, só que é bem pequena, nível bem pequeno. E à medida que você vai se tornar adulto, né, vai ficando mais velho, aí essa oscilação começa a mudar. E aí o padrão basal da pressão tende a ir modificando. Entendeu? E aí, o estresse realmente, essa é uma questão que precisa ser muito bem trabalhada. Por quê? Não temos como ficar dentro de uma bolha, né? Então, a gente precisa aprender a lidar bem com o estresse, justamente para evitar os grandes problemas aí, né? Porque a gente tem muito bem definido, né, o estresse crônico relacionados à pressão alta, relacionado à obesidade, problemas de colesterol e todos os outros grandes problemas, certo? Tá, vamos fazer um trabalho nesse sentido. Amiga. Já vamos marcar a nossa consulta com a doutora, porque a gente precisa. Você falou do cortisol, eu falei, gente, meu melhor amigo, cortisol. A gente entrevistou um médico também que falava sobre cortisol. Eu falei, gente, eu tenho essa sensação o tempo todo de alerta, e o coração sempre acelerado. É bem difícil, Aí pronto, agora... Agora a gente tem que marcar nossa consulta hoje. Oh, meu Deus. Vamos. Eu quero ver vocês sempre bem, por favor. Estaremos. A gente tá aqui, a gente aprende toda entrevista, aprende. a gente tá melhorando. E a gente aprende que a gente tem um problema diferente. Toda entrevista. Amiga, a gente tá toda lascada. Toda cheia de problema pra resolver, mas tudo bem. Doutora, eu tenho um dado aqui que é bem alarmante, assim, preocupante. E queria que a doutora falasse um pouco pra gente sobre isso. Que 30% das pessoas morrem subitamente de infarto e que nem sabem que estavam doentes. É esse número mesmo? 30%? É esse número mesmo. Gente, a quantidade de pessoas que nem sabe, né, que tem nenhum problema, tendo em vista, né, essa educação de não trabalho específico com prevenção, às vezes o primeiro acontecimento já é o infarto e morte súbita. Meu Deus. A pessoa não tem uma segunda chance de cuidar, né, da saúde, de aprender e de lutar. Geralmente vem dessa forma, né? A pessoa não tem histórico, não sinto nada, às vezes não faz nenhum check-up, e aí quando, né, tá ali na vida, né? Infelizmente todos nós conhecemos pessoas que estavam em plena vigor, na melhor fase da vida e teve sua vida ceifada em função de um infarto e teve morte súbita. E infelizmente é esse percentual, 30% das pessoas não têm uma segunda chance. É um número realmente alarmante. E aí a gente vai entrar agora também numa questão, já aproveitando o gancho disso, que boa parte dessas pessoas são muito jovens. Eu lembro de um caso em que eu estava na escola, um professor falou que ele estava na apresentação da filha dele e elas estavam entrando no palco e uma das colegas dela simplesmente caiu no palco. Caiu, assim, do nada. Teve um ataque fulminante.
E eu queria te perguntar, porque eu fiquei muito curiosa, será que realmente a gente não sente nada antes disso? É realmente assim, do nada? Ou são pequenos sinais que a gente não dá importância, a gente não se dá conta de que tem que investigar? É realmente assim, repentino? Existem aqueles casos que são repentinos mesmo e que não dá nenhum sinal, nada. Agora, existe um grupo de pessoas que tem pequenos sinais. Tem pequenos sinais, sim. De, uma dorzinha de vez em quando. Não é nada, são gases. Isso São é gases. muito clássico. Nossa, é muito claro. O pessoal fala que as doenças do coração são doenças silenciosas. É verdade? Isso eu Sim. lembrei agora. É verdade, é verdade. Elas são silenciosas. Por quê? Existem os causadores que são silenciosos. Um deles é o colesterol alto. Quando que o colesterol alto vai resultar em sintoma? Quando já tiver uma complicação importante. Né? Então, por exemplo, o diabetes. Muita gente, né, tem pré-diabetes inicialmente, torna-se diabético, isso ao longo de anos e não fica sabendo. Quando começam os sintomas, já está numa situação complicada de questões cardíacas envolvidas, né? Doenças cardíacas envolvidas. E tem pessoas, né, que têm pequenos sintomas e que a pessoa subestima, né, também. E aí não busca um cuidado e termina culminando com um evento fatal. E quais seriam esses pequenos sintomas? Por exemplo, essa questão da dor é um dos sintomas. Pontada, sensação do coração acelerado ou coração fora do compasso, né? Pode ter dor na região cervical, por exemplo. Outro sintoma, né, que às vezes é confundido, é um mal-estar gástrico. Imagina, um mal-estar gástrico que na realidade não é estômago. Como seria esse mal-estar gástrico? Por exemplo, uma queimação no estômago. Né? Uma queimação no estômago. Pode ser que não seja estômago, né? Principalmente aquele grupo que eu disse, né, que tem problemas, precisa ficar muito atento, porque às vezes um mal-estar, simplesmente um mal-estar, não tô bem, mas o que você está sentindo? Não tem alguma coisa ruim. Outro sinal, né, aí uma dorzinha na região cervical, uma dor no ombro, no braço esquerdo também, né? Às vezes a pessoa vem com esse histórico, doutora, eu comecei com uma dor no meu braço aqui, né? Eu comecei com uma dor aqui no braço e aí agora tá doendo aqui e hoje ficou muito forte. E aí procuro o pronto-socorro. Ouvi essa história muito. Da mesma forma, né? Dor aqui na mandíbula. Eu comecei com uma dor aqui, nessa região. E achei que tinha dormido de forma errada, ou era mastigação, problema de mastigação. E aí depois essa dor desceu e ficou forte no peito e procurou um pronto-socorro. Né? E às vezes era um infarto, era já sinais, né? Aquela dorzinha que começou aqui, na realidade eram já início de uma questão cardíaca. E aí, assim, lógico, aquele grupo de pessoas em que está sob maior risco deve ter uma atenção especial. Né? Estou muito, muito preocupada. Inclusive tem relatos, né, de familiares que tem um histórico bem grande na minha família, de pessoas que têm a diarreia mesmo, antes de ter o infarto. Algumas com essa dor exatamente no braço, que sentem uma dor muito forte no braço e aí vai ver, já tá tendo o problema efetivo. É bem isso que a doutora explicou, são coisas bem... sinais mesmo que as pessoas têm que ficar atentas, né? Sim, e que nem muitas vezes está relacionado ao coração. Você não vai sentir nada no coração, né? Você vai sentir em outros lugares. Uma então, diarreia. Você não vai ligar uma coisa com a outra. Você não vai pensar que você tá tendo um Exatamente. né? Sim. É muito perigoso isso.
Sim, exatamente. E aí, aquele grupo de maior risco tem que ter uma atenção realmente muito especial. Agora, eu queria voltar na questão do jovem, porque eu queria saber o porquê que os jovens têm mais risco de terem um ataque fulminante, esse termo, enfim, não é, mas essa morte súbita, do que um idoso, por exemplo. Sim. O que acontece? O jovem, o que acontece? O infarto no jovem, muitas vezes, é uma pequena alteração na parede arterial, é uma pequena lesão que rompe. E aí a lesão era pequena e rompe, entope o vaso. Não deu tempo de todo o nosso corpo desenvolver estratégias de compensar aquele entupimento da artéria. Já o idoso, o que acontece? Ele tem uma alteração arterial e já vai aumentando essa alteração arterial e vai dando tempo para o nosso corpo reagir no sentido de formar novos vasos, no sentido de preparar aquele músculo para um grande problema. Então, o idoso, ele tem tempo de modificação da estrutura do coração, no sentido de evoluir bem. Já o jovem não teve esse tempo. Era uma pequena alteração que rompeu e entupiu o vaso, não deu tempo daquela preparação para aquilo, né? Então, e aí torna a chance, né, do evento fatal é maior, infelizmente. E é por isso que a gente vê muitos casos mesmo de crianças, de jovens, de adolescentes que têm essa morte súbita, assim. Sim. E outra questão que a gente vive hoje de uma forma muito importante, que também aumenta o risco aí do jovem, são as drogas, né? As drogas. A gente vive numa condição em que o uso de drogas está de uma forma bem grande e aí muitas delas causam um espasmo arterial. Aí é outro mecanismo, né, que pode acontecer. A artéria fecha, né, por contração mesmo. E aí não passa o fluxo de sangue e aí infarta e muitas vezes tem o evento fatal. E justamente o jovem que não tem essa... Não tem esse preparo, né? Não tem esse Fica preparo. mais suscetível. Dessas drogas, a gente tem tantas aí, você consegue me dizer, pelo menos assim, as que são mais perigosas para que você tenha esse tipo de problema? Olha, eu diria para você que todas são perigosas, né? Mas, lógico, temos aí a cocaína, né? E seus derivados, que são os piores, tá? Mas todas são complicadas. Todas vão de alguma forma te fazer correr o risco de desenvolver isso. E aí a gente precisa chamar atenção na questão de, às vezes, não é no jovem, né? Às vezes não é um entupimento arterial, não é a contração ali, o fechamento. Às vezes é o desenvolvimento de arritmias cardíacas graves e morte. Morte súbita por uma arritmia cardíaca grave desencadeada pela droga. Desculpa, preciso fazer uma pergunta agora, porque eu tenho asma. Então, eu fiz muitos anos uso de medicamentos que aceleram o coração. Esses medicamentos, como o Berotec, vou falar o nome aqui bem claro. Esses medicamentos, se a gente usa a longo prazo, eles também podem trazer algum problema? Olha, o tratamento da asma, ela modificou bastante e uma das questões era essa questão do efeito colateral desse medicamento, por exemplo, né? Que é um estimulante que dilata o brônquio, mas termina acelerando o coração. Né? Hoje a gente usa muito menos esse tipo de medicação para asma.
Ah, não. Tá? Sim. Mas no passado, a gente viveu muito, né? Quando eu iniciei a medicina, isso há 29 anos atrás, a gente usava muito esse tipo de medicação. Hoje, a evolução do tratamento da asma, graças a Deus, nos permite utilizar medicações mais seguras e mais confortáveis também, porque uma das questões era o desconforto do coração acelerado. Melhorava ali, né, Nossa, mas eu o ficava assim. pulmão, e isso, o tremor também, né, Gente, eu tremor. ficava, meu Deus, não passa. Depois eu me acostumei, eu entendi que era um efeito do remédio. Mas até eu entender, eu era criança, né? Você se sente mal, é um mal-estar horrível. Sim, exatamente. Mas hoje, graças a Deus, né, e a indústria farmacêutica, a inteligência do ser humano, né, já foram desenvolvidas uma série de medicações melhores em relação para o tratamento da asma, para evitar esse tipo de questão. Que para o idoso, por exemplo, que tem asma, era um grande problema. Porque essa medicação, né, ela induz realmente a aceleração no coração, e para quem tem a predisposição à arritmia, pode fazer uma arritmia ali naquele momento, né, uma taquicardia muito importante. Sim. Não só uma simples aceleração no coração, mas um ataque à arritmia mesmo, né, ali de uma forma anormal e que provocava danos, né? E que podia levar a um problema maior. Eu fiquei pensando justamente nisso, nas pessoas que tivessem uma predisposição, algum problema já e precisassem fazer uso dessa medicação, como isso poderia prejudicar. Certo. E, doutora, quando alguém descobre uma doença cardíaca, quais são as principais mudanças que a pessoa deve fazer no estilo de vida, na rotina? Tem alguma coisa assim que realmente... É claro que cada caso é um caso, né? Sim. Mas tem algo que, assim, a grande maioria precisa mudar. Olha, digamos, foi descoberto um problema no coração. Precisa realmente ser avaliado todos os detalhes, né, em relação ao estilo de vida. E ver o que precisa ser modificado, justamente para evitar que esse problema cardíaco piore, né, ao longo do tempo. Porque aquela questão, infelizmente, a gente muitas vezes não consegue promover a cura do problema, e sim o controle do problema. E aí, para esse controle do problema, não é só o medicamento, né? Que às vezes a pessoa quer só o remedinho para tomar todo dia, mas muitas vezes faz parte do tratamento a mudança do estilo de vida, né? Modificar a alimentação, tornar a alimentação mais saudável, fazer atividade física, reavaliar a questão do sono, se está dormindo bem ou não, se ronca, né? Porque hoje a gente sabe o quanto o descanso através do sono é importante, né? Precisamos ter um sono adequado. Então, essa questão do estilo de vida é muito importante. A outra questão é o estresse, né? Às vezes a pessoa está numa situação de estresse muito grande e exige um tratamento adequado, realmente, condutas, né? Temos aí várias formas de lidar bem com o estresse, por exemplo, né? Então, essa questão do estilo de vida é muito, muito importante. Você falou sobre o ronco, eu fiquei muito curiosa. O que significa, né, o ronco para o caso de um problema cardíaco? O ronco significa que... O que é ronco, né? Significa que o ar está tendo uma dificuldade para entrada e saída, né, pro pulmão. Né? O ar entra pelas nossas narinas, passa pela laringe, traqueia, chega no brônquio. Quando a gente dorme, tem um relaxamento da musculatura, né? E na dependência de uma série de questões, pode ser que quando você dorme, tem essa dificuldade e aí veio o barulho,
né, vem o barulho. E tem uma condição que pode ocorrer, que é a apneia do sono, que é justamente essa obstrução, essa dificuldade da passagem do ar é tão intensa que tem momentos que fecha totalmente e a pessoa fica sem respirar. E aí, ficando sem respirar, é como se tivesse alguém te enforcando. E aí acontece aquela liberação de adrenalina, cortisol, a pessoa acorda, né? Seja acorda totalmente ou só superficializa. Às vezes a pessoa não lembra, mas superficializa. E aí a pessoa não descansa. O que acontece? É como se a pessoa vivesse com um estresse crônico. Ela não descansa, porque quando ela deita para dormir, ela não consegue respirar. E aí ocorre, né? A gente tem hoje grandes estudos que demonstram que essas pessoas, né, que têm o ronco, a apneia do sono, está relacionado a colesterol alto, diabetes, obesidade. E esse grupo, né, aí vem arritmias cardíacas, infarto, derrame cerebral, que é o AVC, né? E às vezes a origem é do ronco. Então, o ronco, né, é perigoso. Da apneia do sono. Já é um sinal, né, ali de alerta para você. Sim, sinal de alerta. Hoje, dentro da cardiologia, todo paciente que refere o ronco, ele precisa passar minimamente por uma triagem ali, um exame, né, para tentar ver se tem apneia ou não e para atuar da forma adequada. Então, o ronco é um sinal. Sim, um sinal que precisa ser atuado. Caramba, muita gente. Também conheço muita. E que fala, normal roncar e tal. Mas não é normal, então. Não é para ser. Olha, precisa passar pelo exame. Porque se tiver acontecendo, né, a queda do oxigênio do sangue, estiver tendo realmente apneia, dependendo do caso, precisa de tratamento específico. E a outra questão é: por que você está roncando? Você já roncava anteriormente? Aí muitas vezes você descobre que quando, né, digamos, o casal, né, vem na consulta por alguma questão. Quando eu casei com ele, por exemplo, há 20 anos atrás, ele não roncava. E aí eu pergunto, e qual era o peso dele antes? Aí você descobre que há 20 anos atrás ele tinha um peso 30 quilos a menos do que tem hoje, né? Por exemplo, a obesidade é uma grande questão, porque o acúmulo de tecido adiposo, né, que é a gordura nessa região, né, por onde passa o ar, pelas nossas vias aéreas, obstrui ali a passagem do ar, né? Assim como o tecido adiposo ele distribui em todo o corpo, então pode ser um dos fatores, né? Então, isso na minha vida prática em consultório, isso é muito, muito comum isso acontecer, né? Quando eu casei com ele, ele não roncava, ou eu só tinha né, ressonava um pouquinho de vez em quando, mas não era um ronco, agora tá demais, e aí tem momentos que para de respirar. Ou seja, é um indício forte de que tem uma apneia do sono. E aí precisa ter um trabalho no sentido de eliminar o causador, né, daquela questão. E hoje existem tratamentos específicos no sentido de ajudar o paciente, né, que apresenta esse problema. Maravilha. Caramba. É importante, muito importante. Eu não tinha ideia disso. Já tinha ouvido falar sobre a apneia do sono, mas eu não tinha ideia de quão sério pode ser esse problema se você não tratar, não investigar de onde está vindo isso, né? Isso, e aí é uma questão que às vezes é totalmente resolvível, e se não for resolvido, vai levar a grandes complicações, né, ao longo do tempo. Isso é muito importante. Agora eu queria saber, quem tem colesterol alto, ele obrigatoriamente pode infartar? Pode infartar, porque o colesterol alto, ao longo dos anos e anos e anos e anos, o que acontece? Ele vai, né, vou falar de uma forma fácil de entender, é meio que vai grudando na parede das artérias e vai obstruindo as nossas artérias.
Artéria é aquele vaso sanguíneo que leva o sangue para todo o corpo, que leva, né, a nutrição para todas as nossas células, leva oxigênio para as nossas células. E se esse vaso sanguíneo, né, que é a artéria, vai causando uma doença que compromete a parede arterial, isso vai entupindo essa artéria. Essa doença chama-se aterosclerose. Então, ao longo dos anos, lógico, aí dependendo daquela predisposição familiar, né, da aterosclerose, que são vários fatores, tem gente que isso acontece de uma forma muito rápida, né? E que aos 30, 40 anos já tem manifestação. Outros já, o corpo está associado a vários outros fatores de risco, aí vai manifestar aos 50, 60, 70 anos, né? Mas para quem tem, né, colesterol alto e tem outro fator de risco que não é incomum, por exemplo, sedentarismo, né, por exemplo, é a não realização de atividade física. Geralmente, e tem ainda um pouquinho de histórico familiar, vai acontecer alguma coisa entre os 40 e os 60 anos. Nossa, gente. Eita. Eita. Não era o que eu tava esperando ouvir aqui, doutora. Mas tudo bem. A gente sempre se surpreende. E alimentação, doutora, e atividade física, ela tem, na verdade, o impacto dela é direto em diminuir ou aumentar o risco de infarto? Ou sim, não? Alimentação, ela relaciona realmente a essa questão da doença arterial, né? Se eu faço uma dieta adequada, né, uma dieta saudável, a chance de desenvolvimento, né, dessa doença arterial é bem menor. Agora, se eu gosto muito de junk food, fast foods da vida, ingiro muito ultraprocessados, que está aí de uma forma, né, bem importante, eu vou ter um risco a mais. Eu já tive paciente, teve um caso, né, que me chamou muito a atenção ao longo da minha vida, foi um menino, né, um rapaz de 32 anos, que teve um infarto, chegou no hospital com infarto agudo do miocárdio e nós fomos avaliar, né, lógico, a gente precisa fazer uma avaliação importante no sentido de por que, lógico, tem que tratar ali todo o infarto e tudo mais, mas precisamos atuar de uma forma importante e para justamente não recorrer, não ter outro infarto. E no estudo desse menino, né, de 32 anos que chegou com infarto, a única coisa que a gente encontrou foi uma alimentação muito errada. Muito errada. Ele vivia comendo sanduíches, né? Ele trabalhava na rua, fazia um trabalho na rua e almoço dele era sempre um sanduíche, porque ele adorava, era um sanduíche. Né? E aí no sanduíche vem os ultraprocessados, né? Vem ali as gorduras saturadas de uma forma importante. E então, assim, a alimentação é realmente um definidor do nosso futuro. Afinal de contas, faz parte, né, da matéria-prima que você está dando para o seu corpo. Né? Existe até aquela máxima, né? Nós somos aquilo que comemos. Sim. E é fato. Faz muito sentido, Sim, verdade. Porque a matéria-prima, qual é a matéria-prima que você está dando para o seu corpo funcionar, né? Qual é o combustível? É a água e a alimentação, né? Que a gente está dando para o nosso corpo funcionar. E se você dá um combustível bom, né? Essa máquina aqui vai funcionar melhor. Esse carro vai funcionar melhor, né? Por exemplo. Nossa, adorei a analogia. Adorei, porque quando a gente tem um carro, se ele é a gasolina, você não vai colocar álcool nele, porque você sabe que você vai estragar o carro. Agora, se você faz tudo certinho, dá o melhor pra ele, e a gente faz isso com carros, Sim. Por que a gente não faz isso com a gente? É isso. O que eu tô dando pro meu corpo? Exatamente. Para ele funcionar bem.
A gente... né? E não pensar só no momento, pensar a longo prazo. Sim. Né? Pensar a longo prazo. Nossa, é impressionante. Eu queria te perguntar mais uma coisa, agora entrando na questão de marca-passo. Porque quando a gente fala sobre marca-passo, a gente já imagina idosos que precisam fazer uma cirurgia para colocação de marca-passo. Mas isso é uma coisa predominantemente de idoso mesmo? Ou existem pessoas jovens hoje em dia que estão precisando fazer utilização de marca-passo? Marca-passo é um dispositivo que veio e nos ajudou muito dentro da cardiologia. E a grande maioria são idosos, realmente. Mas existem várias situações em que ele é utilizado, né, em crianças. Por exemplo, recém-nascidos, que às vezes nascem durante a formação do coração, na barriga da mãe, ele nasce com uma alteração elétrica, né? Que o nosso coração, ele tem um comando próprio. Né? E esse comando próprio a gente chama de parte elétrica do coração. E aí, às vezes, durante a formação do coração, essa parte elétrica não foi desenvolvida da forma adequada dentro da barriga da nossa mãe. E aí, na hora que o neném nasce, às vezes já é necessário um marca-passo. É o caso dos bloqueios atrioventriculares, que é da parte superior do coração e parte inferior. Há uma interrupção na passagem desse estímulo elétrico. E aí o marca-passo vem, né? E às vezes crianças recém-nascidas ganham um marca-passo em função de alterações genéticas. No jovem também, o marca-passo ele é utilizado em questões, por exemplo, se a pessoa tem uma alteração, outra no coração, vai para a cirurgia, tem casos que evolui com necessidade de marca-passo pós a cirurgia. E aí o marca-passo vem de uma forma importante na ajuda dessa pessoa. Existem questões genéticas também que às vezes manifesta quando jovem, e aí também o marca-passo atua de uma forma importante. Existem questões inflamatórias infecciosas que também leva à necessidade de marca-passo. Por exemplo, vou citar aqui as miocardites, que é você pega ao longo da vida uma quantidade imensa de vírus que entra, né, no nosso corpo. E aí existem vírus que gostam do músculo cardíaco. E aí provoca uma miocardite. E aí na recuperação, então inflama bastante o músculo cardíaco. E aí no momento da cicatrização ali, atrapalha a condução do estímulo elétrico. E aí, às vezes, o marca-passo também é importante na ajuda dessa pessoa. E eu diria que é uma tecnologia que está cada dia melhor, tá? Os marca-passos, e ajuda tanto os jovens quanto os idosos. Os idosos a própria idade pode ser uma questão, né? Porque com o envelhecimento não altera só a pele, né? Altera todos os órgãos. Mas essa questão, o marca-passo veio para ajudar tanto os jovens quanto os idosos. Lógico, os idosos têm um percentual maior, né? O meu público de pacientes que eu trabalho com marca-passo, a maior parte deles não são jovens, são idosos. E a utilização do marca-passo, ela tem um prazo de validade? Você precisa fazer trocas? Eu sempre tive dúvida relacionada a isso. Existe um risco de tempo de vida da pessoa que faz a utilização do marca-passo? Eu sempre tive muitas dúvidas relacionadas a toda essa mítica do marca-passo. Bem, o marca-passo é um equipamento, né, de alta tecnologia que tem uma bateria ali. E tem uma vida útil, né? Aí depende de uma série de fatores, né? Vai ter uma durabilidade maior ou menor. Se a pessoa que tem o marca-passo, precisa ser avaliado esse marca-passo periodicamente, para saber como que tá e acompanhar a questão da bateria. Além nesse acompanhamento periódico, uma das questões, né, são várias questões que precisam ser vistas ao longo do tempo. E a bateria é um item, né, avaliado durante as avaliações periódicas.
Entendi. Precisa realmente uma atenção aí, né? É legal. Doutora, estamos caminhando para o final da nossa conversa. Que a gente... Já? Já? E olha que eu Não, tinha várias gente, dúvidas. eu Eu ainda também. tinha várias coisas para perguntar. Poxa vida. Mas eu gostaria muito que a doutora deixasse um recado para quem está assistindo a gente. Dessa importância de fazer um acompanhamento, de ter fazer um acompanhamento para prevenção dessas doenças, né? Que nós sabemos que hoje em dia estamos muito suscetíveis por conta do nosso sedentarismo, alimentação incorreta, vida corrida, estresse, né? Todos esses problemas que acometem aí a maioria da população, né? Então, deixa um recado para o nosso público e deixe suas redes sociais também para quem quiser acompanhar seu trabalho, né? Marcar ali às vezes uma consulta, né? Enfim, deixa suas redes para a gente também, por favor, doutora. Ok. Bem, eu gosto muito, né, dessa parte aí de orientação. Eu faço um trabalho periódico no Instagram, levando informações, né, tudo isso que a gente conversou, eu procuro levar essas informações e a ideia é justamente orientar e alertar para a prevenção, né? E tem um canal do YouTube também que eu faço isso, né? Vou dizer no final. Bem, o recado que eu tenho, né, para dar aí por favor, né, eu solicito que se atente, né, a vários detalhes da sua vida que vai mudar todo o seu caminho, né, ao longo da sua vida. E às vezes são questões pequenas, como fazer melhores escolhas em relação à sua alimentação, instituir a atividade física, né? Isso vai definir muito a sua vida. Na dependência do seu trabalho, né? Não tem como não ficar longe do estresse, mas tem como você mudar como você enxerga o problema. O maior problema não é exatamente o problema, mas como você enxerga e como você lida com esse problema. E isso pode definir aí a sua vida no futuro, né? Te ajudando a lidar bem com essa questão do estresse. E com isso você vai estar trabalhando em prevenção. A outra questão se você já tem um problema, né? Vamos cuidar muito bem desse problema. Se possível, tentar eliminar esse problema. Se não for possível, vamos tentar controlar ou eliminar os causadores para evitar que o seu problema progrida, né? Essa é a minha luta no dia a dia, né? Trabalho em prevenção e, se o problema existe, controlar esse problema e tentar resolver da melhor forma esse problema. Essa é a minha luta no dia a dia, né, com o paciente no consultório, levando ali para os alunos todas essas informações e também tentar levar essa questão humana, né, de tentar ser um exemplo também, lidar com empatia, né, com o outro que está. E assim, eu me sinto muito agraciada no sentido de que eu tenho muito amor pelo ser humano. Então, isso me faz muito feliz, né, com o trabalho que eu desenvolvo, certo? E só dando a informação, né, meu Instagram é welra.lourenco. Meu YouTube é doutora Welra Rita Lourenço. Meu canal do YouTube. Deixaremos aqui na descrição. Vai vir até o QR Codezinho para vocês já clicarem lá, porque eu fiquei encantada por você, Welra, de verdade. Muito obrigada pela sua participação. Parabéns pelo trabalho. Parabéns pela sua história de vida, que é incrível. E pela paixão que você demonstra, pelo que você faz, até na forma como você fala. Obrigada. Eu sou realmente muito feliz, graças a Deus me sinto muito feliz e estou muito honrada por estar aqui com vocês, né, hoje, falando de todos esses assuntos que comentamos. Agradeço muito aí a vocês.
Nossa, tá? que agradecer. Pela oportunidade. A gente que agradece. Foi maravilhoso. E é isso, encaminha esse podcast para alguém que precisa ouvir essas informações tão importantes que a doutora passou aqui pra gente. Foi uma verdadeira aula. Eu aprendi muito aqui. Eu tenho certeza que quem acompanhar também vai aprender muito. Então é isso. Siga a gente em todas as redes sociais. Estamos em todas, né, Andréa? Exatamente. TikTok, Instagram, LinkedIn, YouTube e Spotify. E a gente já vai correr para fazer nossos check-ups, Patrícia. Não, a gente já vai correr, já vamos marcar. Preocupadíssima. Vamos marcar já a consulta com a doutora. Clique aqui embaixo para ver a descrição, seguir a doutora também e acompanhar, porque ela sempre posta coisas muito, muito importantes para a sua saúde mesmo. Lá E no para a Instagram sua dela. família também. Então é isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau.